Agentes de IA são praticamente uma super evolução dos chatbots tradicionais, né? Além da gente conseguir conduzir uma conversa de uma forma muito mais humanizada e fluida, diferentemente da gente ficar digitando aí numerozinhos, a gente consegue também executar funções muito mais avançadas de forma natural na conversa. Porém, isso aí só vai acontecer de fato se esses nossos agentes de IA estiverem equipados aí com o que eu chamo de 7 habilidades obrigatórias para todo agente de IA conversacional. E eu falo agente de IA conversacional, quero dizer agentes que estão aí no WhatsApp, no Instagram, no Telegram ou qualquer uma dessas plataformas de conversação. Nesse vídeo eu quero te apresentar todas essas 7 habilidades, mostrar na prática cada uma delas, a importância delas e também no final quero te mostrar aí um fluxo de um agente mestre integrado no N8N e conectado ao WhatsApp que possui todas essas habilidades. Então bora pro vídeo que, como sempre, conteúdo riquíssimo por aí. Salve pessoal, Neto Camarano da No Code Startup falando por aqui. Para quem já é de casa, né, já conhece o nível dos conteúdos que a gente traz por aqui, já deixa o like e fortalece o vídeo aí pra gente. E para quem tá aqui de primeira viagem, segura seu like, espero eu apresentar aí a quarta habilidade desse nosso agente, que até lá eu acho que você já vai ter entendido o nível e qualidade dos conteúdos que a gente traz aqui. E aí sim, você pode decidir por deixar seu like, seguir o canal para receber mais conteúdos como esse. Beleza? Então sem mais enrolação, bora aí pro conteúdo. Então partindo aqui pro conteúdo, apresentando aí a primeira habilidade, né? A gente vai passar aí pelas 7 habilidades. Primeira habilidade, habilidade mais trivial, depois a gente vem, né, em nível, a gente vai sofisticando o nível das nossas habilidades conforme a gente vai descendo. Então, primeira habilidade aqui essencial para um agente, habilidade um pouco mais trivial, parece óbvia, mas é algo que a gente precisa fazer a implementação para que o nosso agente execute isso de uma maneira adequada, que é a implementação de uma memória, né? Fazer com que o nosso agente ele lembre o contexto da nossa conversa. E aí, vindo aqui no nosso agente, onde a gente vai fazer todos os nossos testes, né? Eu tenho aqui um WhatsApp Web, né? Um agente que está implementado no WhatsApp. Só joguei aqui minhas conversas para o lado para não aparecerem as conversas para vocês, mas a gente tem aqui um WhatsApp Web, né? Então eu posso perguntar aqui para ele: olá, olá, tudo bem? Meu nome é Neto, né? Meu nome é Neto. Enviar para ele, aguardar um segundinho. Mensagenzinha clássica aí do nome, perguntar qual é o meu nome. Então, beleza, segundinho aqui já me respondendo. Olá, Neto, tudo bem e você? Mandar mais alguma coisa? Como posso te ajudar hoje? Perfeito. Então agora eu vou perguntar para ele, né, qual é o meu nome. Guardar um segundinho também. Beleza, segundinho já respondendo aqui. Seu nome é Neto. Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa. Como posso ajudar você hoje? Então, assim, nada muito animador, mas aqui a gente tem um agente de IA no WhatsApp, já lembrando o contexto com memória implementada. Então, essa é a nossa primeira habilidade essencial aí para um agente de IA, né, conversacional, né, humanizado, para a gente de fato implementar aí nos nossos negócios. Beleza, partindo então para a nossa segunda habilidade, né? Nossa segunda habilidade também aí, habilidade extremamente essencial e básica ainda, que é fazer com que o nosso agente ele se atenha ao seu papel, às instruções e às restrições definidas que a gente passou para esse nosso agente, né? Então, se a gente vier aqui no nosso agente de IA, eu vou perguntar quem é você, né? Quem é você? Se a gente aqui ele foi instruído para ter algumas instruções, para executar algumas ações. Vamos ver quem que é esse agente. Show! Alguns segundinhos depois, né? Sou um agente de suporte e vendas da No Code Startup. Estou aqui para ajudar você com informações sobre formações, comunidade, tudo relacionado a tecnologias de IA e No Code. Como posso te ajudar? A gente já viu aqui, né? Ele tem um papel, ele tem algumas instruções, ele tem algumas restrições para falar sobre a No Code, ele deve seguir esse papel, né? Conforme a gente for conversando com ele, é isso aqui que ele vai, dessa forma que ele vai atuar, dessa forma que ele vai nos ajudar. Então também aqui uma segunda função trivial, porém extremamente necessária e às vezes não tão simples assim da gente implementar e fazer com que o agente de fato siga esses papéis. Então tem alguns pontinhos que a gente tem que ter sempre de atenção nisso aqui, principalmente relacionada às restrições, né? O que a gente não pode fazer. Beleza, show de bola, partindo para a nossa terceira habilidade obrigatória para esses nossos agentes, né? Começando a levar um pouquinho, esse nosso agente ele precisa entender diversos tipos de mensagem, né? A gente mandar um texto, a gente mandar um áudio, a gente mandar uma imagem, a gente mandar um arquivo, ele precisa pelo menos receber essa imagem, entender o que é e no mínimo ele falar que ele não entende esse tipo de mensagem, né? Mas a gente pode tratar para fazer com que ele entenda. Então partindo ali novamente para o nosso agente, vou mandar agora um áudio para esse nosso agente, né? Então, vamos aceitar aqui. Olá, tudo bom? Eu queria saber um pouquinho mais sobre a formação de gestor de agentes de IA e a formação de N8N, por favor.
mandando um áudio aqui para ele. Vamos aguardar um pouquinho para ele responder essa nossa pergunta. Esse é um agente de testes, né? Não está 100% treinado, mas ele tem algumas informaçõezinhas, né? Que nem a gente viu, né? Sabe sobre a comunidade, o no-code e tudo mais. Não tem todas as informações da formação, mas vamos ver o que ele vai responder para a gente. Beleza, olá, tudo bom? Formação Gen N8N, né? Não é necessariamente esse nome, é focada na capacidade de profissionais se tornarem gestores de agentes de inteligência artificial. Durante o curso, você aprenderá sobre conceitos de IA, entendimento básico e avançado sobre inteligência artificial, gestão de projeto, como gerenciar projetos, desenvolvimento de agentes, como criar agentes e aplicações, ferramentas no-code. Ele trouxe algumas informações aqui, não necessariamente estão 100% fiéis, porque a gente não treinou ele com todos esses temas, né? Que é um agente simplificado de suporte. Mas ele já está se mantendo ao papel básico que a gente deu para ele, trazendo algumas informações aqui e respondendo ao nosso áudio. Beleza? Vamos mandar uma imagem para ele também, né? Para a gente testar isso daqui. Então, vamos pegar aqui, vamos vir aqui em fotos e imagens, vou entrar aqui em Pictures, vou pegar essa imagem da formação gestor de agentes de IA, né? Vamos abrir. Ele traz aqui, né? Queria saber mais sobre essa formação. Saber mais sobre essa. Vamos ver o que ele vai nos dizer, né? Então, queria saber mais sobre essa. Mandei aqui e mandei uma imagem. Vamos ver se ele vai entender isso e o que ele responde pra gente. Beleza? Já está digitando aqui em cima, typing, legal. Claro, o curso de Gestor de Agentes de IA e Automações de IA é projetado para capacitar participantes e gerenciar agentes de inteligência artificial, automações sem necessidade de programação. Aqui estão alguns detalhes sobre a formação, né? Introdução, automação de processo, ferramenta no-code, a duração, pode variar, requisitos, não é necessário ter experiência prévia com programação. Então, cara, muito massa, né? De novo, ele não está com todas as instruções sobre a formação, mas ele já dá uma resposta aqui para a gente, seguindo o papel que a gente deu para ele, que é ser um agente de suporte, de vendas da no-code, e ele entendeu, né, nossa imagem, né? Tanto em relação à minha pergunta que eu fiz, já relacionada com a imagem, os textos que tem na imagem, né? Os elementos que tem aqui nessa imagem, então, muito interessante. Então essa aqui é uma outra habilidade extremamente importante para o nosso agente, né? Então ele entender texto, entender áudio, entender imagem e caso a gente mandar ali um stickers para ele, por exemplo, que a gente não tenha configurado, não queira que o nosso agente entenda, pelo menos o agente falar. Não entenda esse tipo de mensagem, pode mandar aí um texto, pode mandar um áudio, uma imagem, etc, etc. Então, essa é uma outra habilidade extremamente importante para agentes humanizados, agentes conversacionais humanizados. Então, partindo para a nossa quarta habilidade, para agentes já conversacionais, a gente tem a habilidade de fazer o registro das informações do lead. O primeiro lead manda mensagem ali, manda um lead novo, a gente vai registrar o nome dele, vai registrar o WhatsApp dele, a gente pode registrar aí outras informações que a gente bem entender. Nesse caso, eu não vou nem abrir o nosso WhatsApp para mostrar isso, vou abrir aqui a nossa base que a gente está fazendo registro, conforme eu fui mandando ali mensagens naquela nossa conversa. A gente pode utilizar aqui a base que a gente quiser, a gente pode utilizar aí um Google Sheets, a gente pode utilizar um Airtable, nesse nosso caso aqui a gente vai utilizar aí o Supabase como nossa base de informação. Você pode usar a base que você bem entender, basta fazer as mínimas configurações para que isso aconteça. Então aqui eu estou na nossa base de dados, nosso banco de dados, Supabase, eu tenho aqui minha base de leads, né, minha tabela de leads, e aqui eu vejo os dados desse nosso lead que a gente está conversando, né? Então nome, tenho aqui o telefone e eu tenho aqui até um resumo executivo, né? Então Neto Camarano demonstrou interesse nas formações de agentes de IA e N8N. Então aqui a gente está fazendo todo o registro, se eu enviasse ali com outro número, chegasse um outro lead, outro número e outra informação, seria uma nova linha aqui, novas informações sendo adicionadas nesse nosso banco. Algo extremamente importante, que a gente quer ter aí essas informações registradas para posteriormente a gente fazer um trabalho em cima desses nossos leads, beleza? Então, algo também extremamente importante para o nosso agente, para ele ter informações extras que a gente pode utilizar no decorrer das ações que a gente vai querer que esse agente execute. Beleza? Então essa foi a nossa quarta habilidade e antes da gente partir para a nossa quinta, novamente convido, cara, deixa um like, também deixa seu comentário aí se tiver alguma dúvida, tiver algum comentário sobre o que a gente está abordando aqui, a gente lê, responde todos os comentários e de novo, se é a sua primeira vez por aqui, te convido agora aí a, cara, seguir o canal, se esse é um conteúdo que te interessa, a gente está trazendo conteúdos aí toda a semana sobre temas de agentes de IA, inteligência artificial, no code. Se é algo que te interessa, se inscreve no canal aí para não perder nenhum conteúdo. Então, voltando aqui para nossa quinta habilidade agora. Quinta habilidade, a habilidade de nosso agente entender mensagens picadas. Isso é extremamente importante, porque é algo muito comum aí as pessoas, né, dentro do WhatsApp, dentro do Instagram,
mandarem ali as mensagens. Oi, tudo bem? Quero saber mais sobre formação de N8N, também quero saber mais sobre a formação de agente de IA. Manda tudo isso em cada mensagem, uma mensagem para cada uma dessas informações, né? E obviamente o nosso agente ele precisa entender o contexto de tudo isso e responder tudo de uma maneira unificada e junta, né? Não faz sentido ele responder uma resposta para cada mensagem que a pessoa mandar. Então, essa é a ideia, né? Fazendo com que o nosso agente se torne aí mais humanizado. Então, vamos aqui verificar, né, isso na prática, essa função. Então, voltando aqui para o nosso WhatsApp, mandar aqui para o nosso agente. Oi, tudo bem? Quero saber mais sobre a formação de N8N e também sobre a formação de agentes de IA da NoCode. Mandar para ele aqui, vamos aguardar uns segundinhos aqui, né? Ele vai guardar uns segundinhos, vai ver se a gente não vai mandar mais nada, tá entendendo aqui o contexto de tudo e aí logo vai processar uma resposta aqui para a gente. Beleza, a gente vê ele já está digitando aqui, né? Typing aqui em cima. Tudo bem, vamos falar sobre as formações, né? Digitando e vai mandar aqui as informações para a gente. Formação N8N é focada em ensinar a utilizar a plataforma N8N para automação e fluxo de trabalho. Aqui estão alguns detalhes, conteúdo, objetivo, a duração, legal. Vamos ver se ele vai falar aí da formação de agentes de IA agora. Formação de agentes de IA da NoCode projetado para capacitar profissionais a desenvolver e gerenciar agentes de inteligência artificial. Também trouxe aqui o objetivo, conteúdo e a duração, né? Bem estruturadinho ali cada um dos tópicos e se a gente tiver mais dúvidas para perguntar. Então trouxe aqui bem quebradinhas as respostas, entendeu todas as mensagens picadas e trouxe aí um contexto único de resposta para a gente. Então essa aí outra habilidade extremamente importante aí para os nossos agentes de IA. Então essa foi a nossa quinta habilidade. Novamente, extremamente importante, isso mitiga diversos problemas e de fato deixa a nossa conversa mais humanizada, né? Partindo aí para a nossa sexta habilidade obrigatória para agentes de IA, que é a habilidade de responder em mensagens fracionadas. Essa não é necessariamente tão obrigatória assim, porém é algo legal de ter, né? Porque senão a gente vai ter respostas gigantescas. Sabe aquela mensagem zona gigante de texto que os chatbots enviam, agentes não tão humanizados enviam? Isso aqui é legal a gente ter, que a gente consegue ter como resultado, assim como a gente vem vendo ali nas nossas mensagens, coisas como essa, né? Então aqui eu não tenho um textão, eu tenho diversas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, quebrou em diversas mensagens aqui. Então, oi, tudo bem? Vamos falar sobre as formações. Primeiro sobre a formação de N8N, o objetivo dela, depois o conteúdo dela, a duração dela. Depois sobre a formação de agentes de IA. Então ele manda assim como mais um humano mandaria, né? Uma forma mais humanizada, assim como eu mandei aqui também, né? Oi, tudo bem? Quero falar sobre as formações de N8N. E aqui a gente pode parametrizar, né? Como que a gente mais ou menos quer que quebre, tamanhos de texto. Aí a própria IA, ela decide como definir isso daqui e não quebrar textos no meio, né? Então, sempre mantendo sempre o contexto aqui da conversa de uma maneira bem estruturada. Isso a gente veio acompanhando aqui durante toda a nossa conversa, né? Sempre mensagens quebradas assim. Então, essa é uma outra habilidade importante para os nossos agentes já humanizados, né? De novo, algo mais legal de ter do que necessário, mas de fato acho interessante. E aí, como uma nossa sétima e última habilidade obrigatória para agentes de IA, a gente tem aqui o tal da nossa habilidade de desativar o nosso agente e repassar esse atendimento para um humano. Isso aqui é extremamente importante porque pode acontecer no meio da conversa da pessoa querer falar com um humano por algum motivo ou até mesmo, né, em um caso de que o próprio agente identifica que a pessoa não está muito satisfeita com o atendimento, não está ali um clima muito bom e ela pode dar aí um novo caminho, né? Falar, cara, eu consigo te ajudar com isso, isso e isso, mas eu também posso passar o atendimento para o humano se você preferir, ele pode fazer um atendimento personalizado. Então, são diversas formas de a gente fazer isso, mas essa é uma habilidade extremamente importante para o nosso agente. Isso porque a grande maioria dos cenários, isso aqui pode fazer muito sentido. Então, olhando ali para o nosso, vindo aqui para o nosso WhatsApp, vou mandar aqui uma mensagem, né? Nesse caso, eu vou sinalizar que, cara, não tô legal, não tá legal o atendimento, não tô gostando, né? Não curti. Então, mandei aqui, atendimento péssimo, não ajudou em nada. Vamos ver como é que esse nosso agente vai reagir a essa mensagem. A gente aqui já está respondendo. Sinto muito que você não tenha ficado satisfeito com o atendimento. Estou aqui para ajudar e quero garantir que você tenha as informações que precisa. Se puder me dizer exatamente o que você gostaria de saber sobre as informações de N8N ou agentes de IA, ficarei feliz em tentar te ajudar. E caso prefira, posso encaminhar você para o atendimento humano. O que você prefere?
quero falar com o humano. Beleza, então aqui já ele fez exatamente o que a gente tinha falado, né? Ele reforçou o que ele consegue fazer, reforçou que ele consegue ajudar. Se quiser perguntar mais, ele está aqui para ajudar, mas ele também já deu um segundo caminho, né? Que é o caminho de passar para o atendimento humano, que ele vai ter ali um outro tipo de atendimento. Eu falei, não, quero falar com o humano mesmo, tô pé da vida aqui, não quero mais falar que seja gente. Ele já está aqui respondendo para a gente, digitando. Entendi, vou encaminhar para você para o atendimento humano, que poderá ajudar melhor. Por favor, confirme que realmente falar com atendimento humano. Beleza, então aqui ele pediu uma dupla confirmação, isso porque eu requisitei que fosse assim de fato, porque depois que ele passar para o humano, esse agente aqui não vai conseguir mais responder, né? E vai ter que entrar um humano aqui para conversar. Então, eu sempre pedi para ele fazer uma dupla confirmação, ter essa confirmação com ali a pessoa, para a gente não ter nenhum problema aqui com o nosso agente. A gente poderia falar já, né, na primeira requisição, ele já fazia esse repasse. Então, sim, quero falar com o humano. Né? Vamos mandar aqui. Isso aqui vai muito da configuração que a gente quer deixar. E agora vamos aguardar aí a execução disso pelo nosso agente. Beleza? Sua conversa foi encaminhada para um atendente especializado que logo entrar em contato com você para dar seguimento no atendimento. Agradeço pela sua paciência. E aí, pessoal, a partir daqui a gente pode fazer diversas coisas. Né? Eu poderia disparar uma mensagem para um atendente ou para um número oficial da nossa empresa avisando que essa pessoa está esperando um atendimento. Eu poderia, enfim, fazer com que o nosso agente aqui continuasse atendendo se a gente quisesse. Nesse caso aqui, se eu continuar interagindo com esse meu agente, ele não vai me responder mais. Agora, quem vai ter que entrar em contato aqui, né, nessa conversa, vai ser o atendente. Poderia dizer para ele continuar atendendo, né? Vai estar funcional, porém a gente vai entrar em contato com outro número. Aqui vai muito da nossa estrutura interna que a gente utiliza aí nos nossos negócios. Então, vai muito do seu negócio, a forma como funcionaria aí para o seu caso. Então, pessoal, essas são as 7 habilidades, né, obrigatórias, considero obrigatórias de todo agente ter aí, basicamente. É algo que 90% ou mais dos agentes conversacionais que vão estar aí no WhatsApp, que vão estar no Instagram, que vão estar no Telegram, eles precisam ter essas funções, né, essas 7 habilidades. Então, memória, se ater ao seu papel e às instruções definidas, entender diversos tipos de mensagens, textual, de imagem, arquivo, registrar leads no banco de dados, né, e depois consumir essas informações, entender mensagens picadas enviadas pelo usuário, responder também em mensagens fracionadas, picadas de forma mais humanizada e passar o atendimento, né, pausar o seu atendimento e repassar esse atendimento para o humano. Aqui tem diversas formas da gente fazer isso. A gente viu ali que ele entendeu que a conversa não estava legal, sugeriu repassar para o atendimento humano, ele pediu uma confirmação, porque a gente pediu para ele fazer essa confirmação, a gente poderia fazer adaptações disso, mas foi a forma como esse agente em específico foi criado. A gente poderia fazer diversas outras formas de repasse desse repasse para o humano, né? Pode ser só quando o usuário requisitar, pode ser quando a pessoa intervir diretamente no atendimento, o atendente intervém diretamente na conversa, o agente para de atender nesse momento, então tem diversas formas da gente fazer isso, né? O mais importante aqui é entender o contexto e a necessidade de cada uma dessas funções. E para a gente finalizar, como eu havia comentado com vocês, apresentando aqui para vocês um fluxo de um agente mestre aí, compondo, né, todas essas funções que a gente apresentou aqui dentro do nosso querido N8N. Né? Então, estou dentro do N8N aqui, também estou aqui no WhatsApp, né, utilizando aí uma API de WhatsApp. A gente tem aí possíveis templates mestres, né, agentes mestres integrados a outras APIs de WhatsApp, poderia estar o Instagram também, a gente também tem isso, Telegram também, que funcionam de uma maneira muito similar, né? A estrutura é muito parecida. E a gente tem aqui esse nosso template mestre aí contendo tudo isso, onde a gente tem esse agente entendendo diversos tipos de mensagem, né? Então é texto, é áudio, é imagem, é documento, é uma mensagem de erro, caso ele não entenda, né? A pessoa manda um sticker para a gente não quer entender o sticker, a gente pode basicamente não entender esse sticker, e por aí vai. Aqui a gente tem todo aquele buffer de mensagem para fazer o nosso agente ele entender mensagens picotadas enviadas pelo usuário. A gente tem todo o armazenamento de informações no banco de dados, né? No caso a gente está utilizando o Supabase para a gente registrar informações desse nosso lead. A gente tem aqui o nosso agente e aí com todas as instruções dele, restrições e os papéis que ele deve seguir, além da memória, que a gente comentou que é importante, e também de uma ação aí de desativação desse agente e repasse desse atendimento para o humano. E caso depois essa desativação aconteça, esse nosso fluxo ele não vai rodar mais porque a gente fez com que esse fluxo ele não prossiga caso o atendimento estiver desativado. Né? Então a gente tem aqui
um filtro de desativação desse nosso agente em atendimento humano. E por fim, a gente tem toda a execução aqui no final de respostas humanizadas, né? Que um próprio IA, né? Uma IA também constrói aquela resposta, né? Quebrando essa resposta em diversas respostas menores para a gente responder o nosso cliente de uma maneira humanizada, com mensagens picadas, assim como ele se comunica com a gente. Então esse é um fluxo mestre aqui integrado, né? Uma API de WhatsApp, né? Nesse caso a ZAPI, e dentro das formações da No Code Startup a gente libera e dá acesso a esse fluxo, a gente ensina a criação desse fluxo do zero, né? Cada um dos passos, cada uma dessas habilidades, passo a passo, e depois como você consegue incrementar isso. Isso também sendo tanto para APIs de WhatsApp como a ZAPI, como a Evolution API, como outras APIs de WhatsApp, e também no Instagram, no Telegram, para você aprender aí a integrar esse agente em basicamente qualquer canal que você quiser. Se você tiver, né, interesse, quiser conhecer um pouquinho mais formação de gestores de agentes de IA, ela está aí de cara totalmente nova, repaginada, com aulas extremamente frescas aí, onde a gente cria do zero todo esse template, né, te ensinando a criar passo a passo, e também disponibiliza isso para você. De novo, tanto para diversas APIs de WhatsApp, quanto Instagram, quanto Telegram. Deixar o link aí na descrição. E pessoal, nesse vídeo aqui, basicamente o que eu queria passar para vocês era isso, essas habilidades, né, um conhecimento que eu acredito que seja bem importante, principalmente para quem está iniciando, entender o que de fato é crucial, e apresentar também para vocês esse template que a gente tem aí à disposição. Beleza? Nesse vídeo era isso, espero que tenham curtido, dado um pouco uma luz aí na construção de agentes de IA para vocês, e vejo vocês aí na próxima semana com mais conteúdo. Um abraço.